graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom estar com vocês aqui em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar o meu devocional, a palavra de Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É uma importância muito grande de todos os dias a gente tirar um momento de meditação e ler a palavra de Deus. Estou aqui para inspirar você a pegar sua Bíblia e ler, começar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. É o próprio Deus falando com a gente. Hoje eu quero compartilhar com vocês o livro de Malaquias, que se encontra no Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento. Mas primeiro, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, e você estará me ajudando a estar semeando esta palavra, plantando essa semente, e Deus dará o crescimento. Livro de Malaquias, eu quero estar, antes de começar a ler alguns versículos, quero estar trazendo uma explicação. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, fala do povo de Deus, o povo de Israel, no local principal em Jerusalém. E o livro de Malaquias é o profeta Malaquias denunciando o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. E naquela época o povo estava desanimado, tomado pela desilusão, com muitas dúvidas, pois acreditavam que as promessas de Deus, que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico, não haviam se cumprido. E nós vemos aqui nesse livro de Malaquias que a mensagem do Senhor, muitas pessoas não levam em consideração o livro de Malaquias, por ser do Antigo Testamento e achar que as instruções que estão no livro de Malaquias só servem para o povo daquela época, o povo de Judá, o povo de Israel naquele tempo. Mas, irmãos e irmãs, eu creio que tudo que está na palavra de Deus, nós devemos seguir. E tudo que está na palavra do Senhor é importante. É Deus falando conosco. E eu creio que mesmo nos tempos de hoje, ainda existe isso que é dito aqui no livro de Malaquias. Pessoas que não seguem as instruções do Senhor, porque Deus deixou a palavra de Deus para nos instruir. E pessoas que não seguem, pessoas realmente cristãos que não seguem a palavra de Deus. E depois fica se perguntando por que a vida não está dando certo, por que as promessas não estão se cumprindo, por que há maldição, tudo que faz dá errado, porque não cumpre a palavra de Deus. O livro de Malaquias fala que no versículo 11, capítulo 2, sobre a infidelidade de Judá. E fala assim, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Aleluia. Aqui estava falando sobre o problema do jugo desigual. Infelizmente hoje nós vemos isso. Eu não estou falando aqui de pessoas que casam e já são casadas, mulheres e homens que já são casados, e depois, já de casados, eles aceitam Jesus e ali tem o jugo desigual. Às vezes a esposa aceita Jesus e o marido não é crente. Aí às vezes o marido aceita, mas a esposa não é crente. Ali eles devem permanecer, e ficar um orando pelo outro, acreditando na salvação, crendo no Senhor, acreditando que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas aqui o Senhor estava falando sobre pessoas cristãs, que ainda acontece no tempo de hoje, que mesmo dentro da igreja buscam a casar com pessoas que não são da sua mesma religião, às vezes até mesmo congregação, tudo busca um jugo desigual, É algo que eu sempre falo aqui em casa, sabe, com as minhas filhas. É importante você orar, quando você crescer, você vai ter um esposo abençoado, uma pessoa temente ao Senhor, você orar, porque
Imagina, você vai para a igreja e seu marido vai para outro lugar. Não é ruim? Não é triste isso? Né? É julgo desigual. Você está caminhando com o Senhor e a pessoa que está do seu lado não está. Né? Por isso que você já deve, se você ainda não casou, né, orar e esperar no Senhor pela pessoa certa, né, para que o Senhor lhe mostre a pessoa certa. Porque, infelizmente, até mesmo dentro da igreja hoje, nós vemos lobos em peles de cordeiro. Temos que orar para que o Senhor coloque em nosso caminho um homem realmente que seja temente ao Senhor. Você tem que orar para que o Senhor bote no seu caminho uma mulher que seja realmente temente ao Senhor, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, né? Isso se no caso você ainda não casou, né? Se você mulher ainda não casou, se você homem ainda não casou, né? Busque ao Senhor para que o Senhor lhe mostre a pessoa certa, para que não haja julgo desigual, né? Isso desagrada ao Senhor. Isso não é algo que agrada. E isso aqui era naquele tempo de Malaquias, mas a gente traz isso para o tempo de hoje, porque eu creio e eu acredito muito nas palavras desse livro, sabe? Que aquilo que Deus estava falando naquele tempo ainda serve. E olha que esse tempo aqui diz que o tempo do livro de Malaquias, a escrita dele foi de 440 a 420 anos antes de Cristo. É muito tempo, irmãos, mas eu ainda creio, porque a Bíblia, ela tem 2000 anos. Ela tem 2000 anos e tudo que está escrito aqui, nós devemos aplicar em nossa vida, nós devemos seguir as instruções, porque ela é luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. E eu creio muito nisso. E meditando também no versículo 16, né? Se você tiver uma Bíblia, leia a sua Bíblia, leia o capítulo todo, leia o livro de Malaquias todo, porque o livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos. É um livro muito curto, é o último livro antes do livro de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento. No versículo 16 fala assim que o Senhor: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio homens que se cobrem de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Né? A palavra diz, um dos 10 mandamentos, que nós devemos ser fiéis uns aos outros, tanto o esposo a sua esposa, tanto o marido a sua esposa. Aqui o Senhor estava falando que a gente deve ter sensibilidade. Em casos de casamentos que mulheres ou homens vivem debaixo, porque pode acontecer, né, gente? Hoje em dia a gente vê tudo, até homens que sofrem violência doméstica, ou mulheres que sofrem violência doméstica. Ter a sensibilidade nesses casos de risco de morte, risco de vida, né? A mulher que está colocando sua vida em risco, a vida de sua família, ou o homem que está colocando sua vida em risco. Aí sim, o Senhor, Ele permite o divórcio. Em caso de agressões, né? Que você vive debaixo de um contexto de agressão, de violência, né? Que coloque a sua vida em risco. Aí sim é permitido a separação. Aí sim é permitido o divórcio. Por que falar isso? Porque nos tempos de hoje, meus irmãos, infelizmente, os casais casam e eles se separam por qualquer coisa, né? Qualquer coisa é motivo de separação. Eu tive que muito aprender, sabe? Eu aprendi dentro da palavra de Deus, sabe? E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. Casamento não é fácil. É uma questão de ceder, né? Ouvi falar que casamento eu achava errado, pensava totalmente diferente, não que eu achava errado, mas que eu pensei que eu iria casar para que a pessoa que está ao meu lado me fizesse feliz. E que a pessoa, né, que está do outro lado, né, eu iria ser feliz, né, e não. Eu aprendi que casamento é o contrário, irmãos. Eu estou aqui para fazer o meu marido feliz e o meu marido me fazer feliz, né? E como assim? É ceder, né? Muitas das vezes você vai ter que ceder, muitas das vezes você vai ter que esperar, relevar muitas coisas para que viva em paz, né? Mas tudo dentro de um contexto de paz e sossego.
Aqui o que o Senhor estava falando, que ele odeia o divórcio, é uma palavra bem forte, mas está escrito na minha palavra, aqui na versão NVI, é que o Senhor, ele aceita o divórcio. Mas no caso, né, de violência, adultério, né, contextos assim, e que nós devemos ser fiéis. A minha versão da Almeida Corrigida vai dizer assim o versículo: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardais em vossos espíritos e não sejais desleais. Né? A fidelidade, o Senhor está falando da fidelidade, do adultério, do contexto de violência, né? Mulheres que vivem debaixo de contexto de violência, de adultério, né? É a única forma de que o Senhor aprova, né? Não é que o Senhor quer que uma família seja destruída, mas quando uma pessoa vive debaixo de um contexto em que não dá para perdoar, porque existe o perdão e existe a mudança, sim, quando se quer, né? Porque nem todos querem mudança, nem todas querem mudança, mas se houver, glória a Deus. Mas se não, que a gente venha tomar cuidado, porque que a gente venha ter essa sensibilidade, que o Senhor, ele só aprova, não é só aprova, né? O divórcio só se for em caso de violência, em caso de contextos que há adultério, não há mudança e nem sinal de que a pessoa queira mudar. É uma opção de divórcio, mas se não, não é porque a esposa já está ficando velhinha, está ficando toda enrugadinha, ou o marido está ficando velho, né? Já não está mais daquele jeito, que a pessoa quer separar, quer trocar por uma novinha ou por um novinho, né? Isso não agrada ao Senhor, né? A esposa e o esposo da sua mocidade, aquele que você casou lá atrás, aquela que você casou lá atrás, né? Quando está mais velhinho, às vezes tem gente que quer pular do barco, né? Às vezes está no meio da tempestade e quer pular do barco. Não, nós devemos estar lado a lado. Nós vemos também muitos casais que crescem juntos financeiramente, às vezes, e quando estão lá em cima, acontece ali, cada um vai para um lado, né? O homem arruma uma mais nova, ou a esposa pega o beco para outro canto, e isso não agrada a Deus, né? Isso não agrada a Deus. O Senhor fez o casamento uma coisa tão perfeita, irmãos, tão perfeita. Por isso que eu sempre explico, você que ainda não casou, você que ainda não tá esperando aí pela pessoa, né? Tanto você varão como você varoa, que está esperando pela pessoa certa aí para você. Ore ao Senhor, busque a Deus para que Ele te mostre a pessoa certa, né? Que Deus vai mostrar e Deus vai falar, né? Deus, Ele ama isso, né? Tem intimidade com a gente. Imagina você deixar Deus te ajudar. Isso é maravilhoso, porque Deus, Ele conhece, sabe que Deus conhece as pessoas por dentro. Deus sabe do caráter daquela pessoa, Deus sabe se ele é ou se ela é a pessoa certa, porque Deus já conhece. Você pode ver a aparência por fora, mas Deus vê o coração. E é lindo quando eu vejo exemplos de pessoas que esperam no Senhor. Esses dias eu estava vendo um testemunho da filha da pastora Viviane Martinello. Ela vai se casar, a Vitória Martinello. E ela estava dando um depoimento, ela e o noivo dela. E eu fiquei assistindo com minhas filhas, sabe? Eu achei muito lindo. Ela falando que, não sei se ela já deve ter uns 18, 19 para 20 anos já. E ela falando que começou a sentir no espírito que o Senhor já estava preparando para o casamento. Ela começou a orar pela pessoa, né? Para que Deus mostrasse, para que Deus enviasse a pessoa certa para que ela viesse se casar. E Deus colocou uma pessoa. E Deus é tão perfeito que eu falei com minhas filhas, eu falei, olha, Lismanela, como Deus é perfeito, porque ela tinha uma aliança com Deus. Ela disse que fez uma aliança com Deus. E ela gostou do rapaz, mas ela resolveu confiar em Deus. Então ela orou ao Senhor, né? E ela tinha uma aliança com o Senhor de sobre o noivado dela, antes do casamento, ser a corte. Eu nem entendi o que era isso.
sabe? E achei lindo o testemunho, porque quando eles foram explicar o que era a corte, é que ela explicou ao noivo dela, falou, olha, eu sinto que é você, que Deus mostrou que é você, mas eu quero te dizer que eu tenho uma aliança com Deus e é a corte. E o que é a corte? Ela iria somente dar o primeiro beijo, né? Que hoje em dia a gente vê jovens, né? Infelizmente já tudo se entrelaçando, né? Antes do casamento. Mas o primeiro beijo ela daria no altar. Essa foi a aliança que ela fez com Deus. Ela iria casar, ela estava noiva, mas eles iam ficar só igual antigamente, sabe? Noivos, pegar na mão, conversar, né? Outro dia eu vi até uma pregação da Camila Barros, parece. Ela falou assim, olha, noivado cristão, namoro cristão, é na luz, na frente dos pais, na sala, na luz, não é nos becos escuros, nem nos corredores escuros. Isso me ensinou muito, eu conversei muito com minhas filhas, sabe? E vejo que realmente isso é correto. Para quê? Para que não haja pé de fazer o errado, né? Que isso desagrada ao Senhor, o sexo antes do casamento. E isso traz maldição sobre o relacionamento, né? Então, para que haja bênção do Senhor, nós devemos fazer conforme a palavra do Senhor. E ali, Deus é tão maravilhoso, porque a pessoa que ela estava falando com o noivo dela e ela explicou isso ele antes, olha, a gente vai namorar, a gente vai noivar, mas eu tenho uma aliança com Deus. Então, o que ela escolheu? Ela escolheu ser temente ao Senhor, aquilo que ela tinha prometido ao Senhor, falado ao Senhor. Senhor, eu só vou dar meu primeiro beijo no altar, no dia do meu casamento, não vou ficar, né, me esfregando, essas coisas, né, para que não venha pecar contra o Senhor. Mas ela decidiu honrar a Deus. E é tão lindo porque a pessoa que ela gosta, ele olhou e falou assim, não, eu respeito você e eu concordo com você. Deus é tão bom que bota a pessoa certa no seu caminho. Confie em Deus, porque Deus vai colocar a pessoa certa, né? Se a pessoa que está ao seu lado disser, não, eu não concordo com isso aí tá errado, é porque não é o seu. Porque Deus é tão lindo que vai colocar a pessoa certa, né? Que vai te entender, que vai compreender a sua fidelidade ao Senhor. Porque em primeiro lugar nós devemos amar a Deus. E Deus vai o quê? Colocar a pessoa certa no seu caminho. E ali ela está noiva, achei muito lindo o testemunho de jovens, um testemunho jovem, mas que serve de lição para muitos outros jovens, a esperar no Senhor, né? A esperar pelo casamento, a ter o seu relacionamento debaixo da bênção do Senhor, para que tenha um casamento e uma vida abençoada. O povo nessa época de Malaquias estava vivendo um contexto debaixo de muitas dúvidas, como fala, que não estavam se cumprindo as promessas, estavam vivendo, porque isso atrai maldição para a sua vida, estavam vivendo debaixo de maldição, né? A desonra ao Senhor, a desobediência à palavra de Deus atrai maldições sobre a nossa vida, né? Mas o povo estava vivendo isso, o povo de Deus. E, infelizmente nós vemos isso hoje, o povo de Deus vivendo debaixo de desobediência. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a meditar na palavra, comecei a buscar ao Senhor, eu comecei a botar tudo no eixo. E tudo que eu errei no meu passado, foi por falta de conhecimento. Por isso que hoje eu estou todos os dias buscando na palavra de Deus aprender para aplicar em minha vida, porque não adianta a gente aprender e não aplicar, para que possamos viver uma vida de bênçãos, debaixo da proteção do nosso Deus, com obediência ao nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Ele é nosso Pai querido e amado, mas Ele é santo. E a gente tem que respeitar ao Senhor, sabe? E existem princípios, existem mandamentos. E o livro de Malaquias é um livro muito maravilhoso, em que infelizmente muitos cristãos, né? O livro de Malaquias também fala acerca do dízimo, pessoas que não honram o Senhor com seus bens, pessoas que não honram o Senhor com as suas ofertas, e acha que isso é por tempo só de Malaquias, lá no tempo de Judá, do povo de Israel. Não, isso também deve ser aplicado. E depois eu vou meditar com vocês nos próximos capítulos também. A gente vai estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor.
Amém? Que Deus abençoe sua vida, que seu dia seja cheio e repleto da presença do Senhor. Eu quero orar com você hoje para que possamos pedir ao Senhor que nos ensine, que nos mostre o caminho a ser seguido. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui, Senhor. Senhor, nos abençoa nossa mente, abre nossa mente de sabedoria, nos dá instrução. Obrigada pela Tua palavra, Deus, que é luz para os nossos caminhos. Abençoa, Deus, a cada uma dessas pessoas que estarão aqui junto comigo, Senhor, aprendendo mais do Senhor. Que possamos, Deus, aplicar em nossas vidas as Tuas leis, os Teus mandamentos e obedecer ao Senhor e ter temor ao Senhor, Deus. E ter uma vida de paz e prosperidade, Senhor, debaixo da Tua proteção, sendo obedientes à Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa a cada um. E ao nosso dia, Senhor, esteja presente conosco sempre, Pai. Que possamos ter uma vida de honra e agrado ao Senhor, que possamos agradar ao Senhor e não aos homens, mas sim ao Senhor. Nós andamos na contramão do mundo, Senhor, e buscamos agradar a Ti, somente ao Senhor. Obrigada por tudo e em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe.